Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Aqui é a hora do Brasil, mas eu posso dizer que em Brasília, 19 horas. Então, estamos iniciando a nossa celebração às 19 horas, com a graça de Deus. Que bom que você pôde estar aqui presente. A igreja já esteve reunida aqui pela manhã e tivemos uma escola bíblica dominical, quando estudamos alguma coisa sobre o profeta Jeremias, né? Sobre toda a liderança reprovada, não aprovada. Depois tivemos um culto pela manhã, quando a mensagem foi sobre, no primeiro livro dos Reis, né, no capítulo 19, verso 8, quando falamos um pouco sobre a vida do profeta Elias, né, sobre uma comida especial que Elias comeu e que a gente ficou curioso para saber que comida era aquela que fez o homem caminhar 40 dias e 40 noites. E nós estamos descortinando no texto bíblico e vimos que ele foi primeiramente alimentado por corvos, uma comida que veio de corvo. Depois nós vimos que ele foi alimentado por uma viúva, uma comida à base de farinha e de azeite. E por fim ele foi alimentado por uma comida feita pelo anjo, né? Pães sob brasas vivas ali. Então gastamos alguns minutos, a igreja foi edificada, nós fomos edificados com a palavra do Senhor. Nesta noite, quem vai edificar a nossa vida com a palavra vai ser nosso seminarista, o irmão Diogo de Assis, que mais tarde vai também abrir a Bíblia e vai nos abençoar. Agora, pela manhã, eu tive um equívoco, eu narrei o calendário, né, de pregadores, né, e eu falei que seria na próxima domingo pela manhã a irmã ministra Lucimere, mas eu estava olhando a escala errada, a escala antiga. Na escala moderna vai ser o irmão Aías novamente, né? Então, se você quiser me ouvir novamente, você vem de manhã. Se não quiser ouvir, ouvir outra vez, você pode ir na outra igreja. Brincadeira, vem assim mesmo, tá? Vem aqui mesmo. Domingo de manhã sou eu novamente. E à noite vai ser o pastor Cremilson. O pastor Cremilson Meireles estará aqui conosco, tá? Vamos então começar a nossa reunião nesse culto maravilhoso e nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui novamente na tua casa. Ó meu Deus, nós levantamos, ó Deus, louvores ao teu nome. Queremos exaltar o teu nome, porque só tu és digno, ó Deus, de receber toda a honra e toda a glória. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, quando não somente o Brasil, mas acredito que em várias partes do mundo se comemora o Dia das Mães. Queremos agradecer pelas mães que estão presentes, queremos te agradecer pelas mães que não estão mais aqui neste mundo, mas que causaram uma influência positiva no nosso crescimento. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos aprender com ela, Deus. Agora queremos pedir a tua bênção para a tua igreja nesta noite. Abençoa os que estão aqui, abençoa os que estão ainda caminhando para cá, abençoa, Deus, aqueles que não poderão estar aqui, mas estão em casa também orando, estão louvando, estão, Deus, pensando, ó Deus, na tua palavra. Abençoa, Deus, o nosso pastor Jonas, ó Pai, que nesse momento está lá na primeira igreja batista em Araruama, ó Deus, conduzindo, ó Deus, a programação do Ministério da Família. Abençoa cada igreja também, o pastor Assis, toda a membresia, ó Deus. Abençoa, ó Deus, também a Associação Batista Litorânea, que estará no próximo final de semana reunida, ó Deus, em congresso, ó Deus, para mais um ano, mais uma assembleia, ó Deus, para mais um ano, ó Deus, debater assuntos para o progresso das nossas igrejas batistas na nossa região aqui litorânea. Abençoa os pastores, todas as igrejas envolvidas, ó Deus, no evento, para que eles sejam edificados. Ó Pai, abençoa-nos aqui também, primeira igreja batista em Fazentinha, para que possamos ter um coração, ó Deus, bondoso, um coração amoroso, um coração compassivo para abraçar a nossa comunidade aqui, ó Deus, e pregar que só Jesus Cristo salva. Ó Deus, nós queremos orar assim, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando para um pouquinho de anúncios, na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, o que acontecerá aqui na nossa igreja, hein?
o café da manhã dos pastores da Associação Batista Litorânea. O pastor Jonas Viana está esperando mais ou menos 80 pastores aqui nesse café da manhã. E a nossa igreja vai oferecer esse café. Nós já temos todos os insumos, não é isso? Todos os irmãos já entregaram os insumos. Então, vai ser um café bem variado, né? Mais do que imaginávamos, né? Vamos ter até um pouco de cachorro-quente, aquele bolho, né? Vamos imaginar que seja um hotel que tem aquelas baixelas com salsicha, as pessoas podem tomar café da manhã com salsicha também. E na terça-feira vai ter isso aqui também. Vai ter frutas diversas, vai ter iogurtes de vários sabores, vai ter uma infinidade, vamos ter frios. Então, eu fico até cansado só em nomear a quantidade de víveres que nós teremos aqui. Então, nós vamos fazer isso por quê? Para agradar os nossos pastores da região e dizer que a primeira igreja batista em Fazendinha, ela está revivendo, ou melhor, ela já reviveu, né? Ela já reviveu, ela está crescendo a cada dia mais, graças a você que está aqui, graças ao empenho de cada um de vocês, a cada um de nós aqui. Porque, irmãos, sozinhos não podemos fazer nada. Irmã Lucélia sozinha não podia fazer quase nada aqui. Irmão Flávio, irmã Valquíria, a pequena missionária, não podia fazer nada aqui sozinhos, mas com um grupo de pessoas, a irmã Priscila também, que estava ajudando também nessa época, não podiam fazer nada, muita coisa sozinhos, mas graças a Deus a coisa mudou e hoje nós estamos alegres porque nossa igreja já está se revitalizando, já está mudando, fisicamente já estamos vendo mudança. Do lado de fora, a textura maravilhosa que temos nessa porta-russa, e do lado de dentro já começamos a emassar alguma parede, já demos uma queimação de tinta gelo e agora vamos dar a tinta branco neve por cima, porque esse gelo ficou um pouco escuro, então vai ser branco neve mesmo. E o pastor tem ideias de modificar um pouquinho aqui na frente, não sei que modificação, mas nosso pastor vai ser assessorado por alguém que tenha ideias brilhantes também, para termos aqui uma frente bem bonita. E também vamos pensar num letreiro lá para cima. A princípio estamos pensando em letras grandes, em aço escovado, Primeira Igreja Batista em Fazendinha. E o pastor Jonas tem uma ideia também, em letras também menores de aço, e embaixo desse nome, Segunda Igreja Batista em Arauano. Mas aí as igrejas têm dois nomes? Não. O primeiro grande de cima é o nome da igreja. O pequeno, Segunda Igreja Batista em Arauano, é só uma referência histórica que essa é a segunda igreja que foi organizada. Segunda Igreja Batista que foi organizada em Arauano. A princípio é uma ideia. Não sei se o pastor Jonas vai sacramentar a ideia, mas queremos fazer um letreiro bem bonito. Nós já botaram também ali todos os refletores que nós temos à esquerda e à direita, movidos da energia solar. Durante o dia, as placas acumulam energia e à noite elas iluminam essa parte lateral do quintal. Dura mais ou menos umas 6 horas. A bateria acaba, a luz apaga. Quando o sol nasce, ela recarrega novamente para a noite iluminar, tá? Então, as coisas estão melhorando, a igreja está fazendo, né? Está progredindo graças ao empenho da comunidade de fé aqui. Estamos avançando. Vamos louvar a Deus? Mas antes eu gostaria de deixar o texto bíblico com você. Salmo 38. Samuel, eu tinha te falado a versão NVI, mas está tempo de mudar para a área, tá? Almeida Revista Atualizada, porque aí eu já posso usar a minha própria Bíblia aqui e ler Salmo 38 na versão Almeida Revista e Atualizada. Foi 38, não foi, Samuel? Te pedi? Foi, né? Então vamos ler alguns versículos. 38. Vamos juntos, então? Vamos ler até o versículo. Samuel, com certeza foi 38, não foi? É o que está escrito aí? Então vamos ler. Foi 32? 32? Corrigindo, então 32, porque eu coloquei 8 na minha cabeça, não é 32. Eu achei que
estava errada, porque só tinha 11 versículos que Samuel me falou. Agora, quando lá para o 38, tem muitos e muitos versículos. Então, vamos para o Salmo 32. Nós vamos ler até o versículo 8. 32, do 1 ao 8. Vamos todos juntos, então? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amém? Amém. Interessante demais, né? A palavra de Deus é maravilhosa. O versículo 6, ele disse: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Porque haverá um tempo que talvez não seja possível encontrar Deus, se a pessoa não buscar o Senhor na hora correta. Então, existe um tempo. Irmão Ias, mas qual é o tempo? O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo de buscar a Deus nós não podemos adiar. Vou deixar para depois, quando eu estiver com a idade avançada, eu busco a Deus. Não, vamos buscar agora. Vamos louvar o Senhor então. Amém? Amém. Vamos abrir o nosso cantor cristão. Quem tem, quem não tem no celular. Mas melhor ainda é acompanhar o cântico aqui na projeção que o nosso irmão Samuel irá projetar. Vai ser o hino de número 15. Exultação é o título deste hino. Exultação. Por nós
continuando no cantor cristão, agora vamos cantar o hino de número 441. Graça e salvação. Ide a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor. Cristo Jesus aos perdidos quer dar, graça e salvação. Vamos cantar com bastante entusiasmo. Aleluia. Glória a Deus. Ide a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor. Cristo Jesus aos perdidos quer dar, graça e salvação. Vede os aflitos nas trevas do mal, eis como aspiram a paz divinal, e de levar-lhes o gozo eternal, graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Forte é o braço daquele que dá salvação do Senhor. Sua palavra declara que há graça e salvação. Vós, ó remidos, bem alto cantai, ide aos aflitos a paz proclamai, ide por todo lugar e mostrai graça e salvação. Neste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Deus a mensagem por nós enviou, salvação do Senhor. São profundezas que nos revelou, graça e salvação. Nós recebemos da graça e do amor, vamos levá-los ao rio pecador. Todos cantemos com alto louvor, graça e salvação. Neste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Vamos louvar agora a Deus? Agora vamos usar a guitarra, vamos usar o teclado e também o contrabaixo para fazer uma marcação, né? Vamos cantar agora o louvor. Grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Esse louvor foi cantado muito pelo pastor Alemar Campos, lá de São Paulo. Grande é o Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Cantamos 2 hinos sentados. Será que você pode agora ficar em pé um pouquinho para a gente cantar esse louvor em pé? Esticar as perninhas um pouco, né? Para ficarmos assim mais tranquilos. Mas se você puder, se você não puder, você pode ficar sentadinho. Vamos cantar o louvor. Grande é o Senhor. Glória a Deus.
para te adorar e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter casa, Priscila? Sim. Então vamos chamar a igreja Priscila, a Noa, nós vamos fazer a oração. Orar pelas crianças. Hoje é um dia um pouco atípico, né? O dia das mães, como falamos, né? Então muitas famílias estão viajando, né? Temos famílias da nossa igreja que foram ao Rio de Janeiro visitar sua mãe, seus parentes, outras pessoas estão celebrando aqui em Araruama mesmo, o dia das mães. Então, por isso que a nossa audiência hoje é um pouco reduzida, mas nem por causa disso deixa de ser um culto maravilhoso, um culto grandioso, né? O que vale é o que está no nosso coração. Nós estamos aqui com uma vontade tremenda de louvar o nosso Deus. Vamos louvar a Deus, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, mais uma vez falando contigo, Pai, nós queremos te suplicar, Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia sobre a tia Priscila, sobre o Noah, sobre as crianças da nossa igreja, meu Pai. Ó Deus, abençoa, Deus, esse ministério infantil. Abençoa a tia Priscila, meu Pai, a dedicação que ela tem, ó Deus, oferecido e tem dado, ó Deus, às crianças aqui da nossa igreja. Abençoa a tua serva, meu Pai, nos teus ideais, nos teus planos, nos teus sonhos, nos teus projetos, ó Pai, para que tudo, ó Deus, seja feito de acordo com a tua vontade. A tua serva espera em ti, a tua serva precisa de ti, a tua serva confia em ti. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, para que nós tenhamos sabedoria para ministrar e educar as nossas crianças. E abençoa as crianças aqui da nossa localidade, do nosso entorno, das ruas da esquerda, à frente, à direita, aos fundos, para que possamos ter estratégia vinda de ti, meu Pai, para alcançar essas crianças do nosso bairro. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que já tem acontecido. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, como eu falei, na terça-feira pela manhã, café dos pastores. Mas para o café acontecer, nós temos que ter um elemento humano participando, né? Então, a nossa igreja, o pastor Jonas fez uma enquete, alguns irmãos se prontificaram, aqueles que têm disponibilidade, se prontificaram de estar aqui pela manhã. E, pelo cálculo do irmão Diogo, da irmã Gabriela, foi marcada às 6h30 da manhã aqui. Confere. Mas aí, por que tão cedo, 6h30? É porque precisa de uma preparação, precisamos montar os víveres ali na mesa, precisa uma alimentação ser feita na hora, porque você pode fazer os ovos mexidos de antecedência, vai ser feito na hora. Então, o café preto também, que é uma coisa quentinha, que é bom demais, né? Bem quentinho, né? Então, o café é feito na hora e é café coado, hein? Tá? Eu gosto de café solúvel, mas também gosto do coado, tá? Então, é café coado que vai ter, tá? Então, é por isso que aqueles irmãos que deram o nome na enquete estejam aqui às 6h30, tá? Para a gente poder montar a mesa, montar tudo o que é necessário, tá bom? Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus com o nosso seminarista, irmão Diogo de Assis, que tem um recado para o nosso coração. Vamos ouvir com atenção, então. Boa noite, meus irmãos. Deixa eu colocar um temporizador de sempre aqui. Ter cuidado, hora de decência com as coisas do Senhor. Gostaria de pedir ajuda ao Samuel para estar projetando Deuteronômio 28, verso 1 e 2, na versão NVI, Samuel, por favor. Na semana passada, não sei se os irmãos vão lembrar, se recordar, a pregação foi Salmo 1. A gente pregou sobre escolhas que levam até a felicidade. E meio que eu vou estar continuando a falar disso, novamente sobre escolhas, que é um assunto que a Bíblia trata desde o começo. A Bíblia é um compêndio, né? Ela está ali toda unificada, né? E isso é um assunto que é tratado na Bíblia como um todo, do começo ao fim. Um texto muito conhecido, com certeza os que aqui estão já em algum momento se defrontaram com ele,
ele acontece quando, uma repetição da lei, quando Moisés está com o povo de frente para a terra prometida, né, nas planícies de Moabe, avistando a terra, avistando algo que foi prometido a eles, avistando tão chegado aquele sonho, né, aquilo que você estava almejando, planejando, se preparando para aquilo, e Moisés ele faz um lembrete da postura, como deveria ser. Diz assim a palavra de Deus: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor seu Deus os porá acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora, Samuel, por favor, o verso 15. Entretanto, aquela particularzinha, né? Sempre tem a condissonante, né? Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje lhes dou, todas essas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Só até aqui, Samuel. Daqui a pouco eu peço mais algum versículo, vai ser sempre na NVI, tá bom? Notem que é um assunto que a gente vê toda hora na Bíblia, né? Bênção e maldição, bem e mal, o poder de escolha, sempre na mão do povo. Não é a nível de ameaça, não é isso. Deus está querendo dizer com amor que se obedecer e se andar diante do Senhor em retidão, vai alcançar a bênção, vai alcançar o bem. Entretanto, se você se desviar, der as costas para os mandamentos do Senhor, a maldição irá te encontrar. Foi assim também com o Salmo 1. A gente até falou, né, que comparado aos ribeiros, comparado à árvore plantada junto aos ribeiros, aquele que obedece à lei do Senhor, já quem não obedece é comparado à palha seca que o vento leva de um lado para o outro. Então a Bíblia está sempre falando a respeito disso. E não tem aquela coisa de quase na Bíblia. Eu quase obedeço. Não tem neutro, não tem em cima do muro. Ou maldição ou bênção, ou direita ou esquerda. Não tem nenhum tipo de neutralidade quanto a isso, caminhar com o Senhor. Te pedi, Samuel, que projete Josué capítulo 8, verso 34. Livro de Josué 8, verso 34, vai dizer o seguinte: em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Você vê que novamente Josué se faz uso da bênção e maldição. É esse capítulo 28 em diante que vai dizer ali, versículos muito conhecidos nossos, que olha, se você obedecer, se você escolher obedecer ao Senhor, seu inimigo sairá contra você por um caminho e voltará contra 7, ou seja, ele virá em unidade e será desbaratado, será espalhado sobre a terra. Em contrapartida, ele vai dizer também que se você não obedecer ao Senhor os seus estatutos, você que sairá por um caminho, mas voltará por 7, e aí uma série de maldições. E note que nesse versículo ele começa em seguida, ou seja, ele já dá uma cola para a gente que há algo acontecendo antes disso, um contexto. A Bíblia ela sempre tem que ser explicada contexto por contexto. A Bíblia ela se explica. Está na dúvida de algo que tem na Bíblia, você vai na própria Bíblia para poder saber. Às vezes está no contexto imediato, como nesse caso. Você volta apenas alguns capítulos, versículos, e você entende o porquê desse seguido. Convido os irmãos a me acompanhar. Eu vou ter que falar um pouco da narrativa do livro de Josué e vou tentar não ser cansativo, porque eu preciso falar de 3 pontos depois e eu preciso introduzir esses personagens que talvez os irmãos já conhecem, mas eu preciso realmente fazer uma apanhada. Até como o nosso culto de domingo à noite, ele é gravado, eu tenho até passado para os meus amigos, convido também, concedo meus irmãos também a fazerem mesmo, né? Então, talvez, vou imaginar que talvez uma pessoa que esteja assistindo, de repente, no conforto da sua
capítulo 2 até o capítulo 8, que é esse, vai ter uma série de narrativas que vai falar de duas grandes batalhas. Uma a gente conhece muito bem, que fala da cidade de Jericó. Jericó é uma cidade fortificada, grandes muralhas, intransponíveis, muito bem preparada, que necessitava ter um plano para poder dominar. Depois vai falar de uma outra cidade também, de repente não é tão conhecida no nosso meio, o nome é até um pouco engraçado, é a cidade de Ai. É isso mesmo, Ai. A cidade de Ai, que é uma cidade que, em contrapartida, enquanto Jericó é muito fortificada, muito forte, muito bem preparada, é uma cidade desprotegida, muito pequena, fácil de se dominar, fácil de se conquistar, acessível, vamos dizer assim. E isso é até interessante, né? Quando a gente for avançando na pregação, a gente lembra muito que quando a gente se prepara para algo grande, quando a gente se prepara para algo difícil, geralmente a gente se lembra do Senhor. Geralmente a gente se lembra que a gente precisa do Senhor. Enquanto que em situações um pouco mais fáceis, um pouco mais acessível, nós deixamos o Senhor um pouco de lado, porque entendemos que a gente consegue ali na força do nosso braço. É um convite hoje a pararmos de pensar dessa maneira. Somos tentados a pensar assim, a correria do dia a dia, a gente até começa a imaginar, mas que possamos estar orando pelo simples fato de sair de casa para ir na padaria comprar um pão, que possamos estar convidando o Senhor para o nosso dia a dia, para nossas coisas simples do dia a dia. Só um parênteses aqui. Então, temos a cidade de Jerusalém, que foi feito um grande plano para ser tomada. Temos dois personagens, e talvez os irmãos já tenham em mente quem são esses dois personagens. Ora, tem uma prostituta como personagem. Na outra narrativa, nós temos um soldado, um guerreiro, alguém do próprio povo. A prostituta, na nossa sociedade de hoje em dia, seria um tendencioso a ser preconceituoso quanto a isso. Provavelmente, se eu perguntasse o exemplo de qual dos dois desses nós seguiríamos, imagina que você não conhece a história dos dois. Muito provavelmente nós, com a informação que temos, somente essas duas, optaríamos por ser como soldado, como guerreiro, e não seguir o exemplo da prostituta. Mas que bom que Deus não faz acepção de pessoas. Que bom que Deus, Ele olha os frutos para entender como é que é a árvore. Que bom que Deus, Ele olha os resultados, as escolhas, porque somos, às vezes, conduzidos a acreditar na aparência que uma pessoa, de repente, porque está sentada aqui no banco, porque às vezes tem 40 anos de cristão, que vai fazer a escolha certa, que vai tomar a decisão certa, somente por aquele rótulo. Só que a gente vê que na vida não é bem assim, e essa história também vai mostrar um pouquinho disso. Essas duas histórias, elas vêm logo em seguida. Josué se prepara para tomar Jericó, acabou de passar pelo Rio Jordão, envia 2 espias. Conhecemos a história, só vou falar para contextualizar. Manda 2 espias para Jericó para saber como é que ele deveria proceder para conquistar a terra. Chega lá, eles se hospedam na casa de Raabe, e num dado momento aquilo é descoberto. O rei descobre que tem 2 espiões, 2 espias de Israel no meio do povo, e convida Raabe à presença dele e fala: olha, os 2 homens que vieram a ti, aonde estão? Olha, realmente vieram até mim, mas já foram. Inclusive, se vocês saírem agora nessa direção, vocês vão encontrar eles. E aí eles pegam e saem. Só que aí, Samuel te pediu ajuda para projetar Josué 2, verso do 9 ao 13. Raabe tinha escondido eles embaixo de talos de linho, o que significa que muito provavelmente ela trabalhava também com tecido. Aqui a gente vai entender o porquê do linho, né? O fio de linho que amarra na janela para poder reconhecer a família dela. E lhes disse, quem disse? Dizendo para os espias: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Pode continuar. Pois temos ouvido
como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os dois reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, coisa maravilhosa, irmãos, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Prosseguindo. Portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhe pertence. Jurem que nos livrarão da morte. Uma prostituta falando, irmãos. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ao ouvir, ela ouviu o que Deus estava fazendo. A gente vem aqui toda quinta, todo domingo, ouve as maravilhas do Senhor. Que possamos ter uma atitude dessa, de certeza, crer, sabe, quando ouvir, sentir fé realmente no coração. Algo maravilhoso. E por causa disso, passa 2 semanas após esse episódio, enquanto o povo está sendo santificado, os espias voltam, e acontece a narrativa toda, e a muralha de Jericó cai, e Raabe, juntamente com sua família, são resgatados e acolhidos. Essa é a história de Jericó. Algo que a gente já conhecia. Agora vamos para outra narrativa, que não é tão conhecida assim, mas eu preciso falar dela também, porque iremos fazer um paralelo entre Raabe e Acã. Agora estamos na cidade de Ai. Josué faz a mesma coisa, manda espias para a cidade de Ai, ao ponto de os espias falarem: não vamos nem enfadar esse povo todo. Jericó realmente é uma cidade mais complicada. Cidade de Ai, 3.000 homens já resolve. Manda aí só um pouquinho que a gente consegue conquistar aquela cidade ali. Josué faz aquilo, manda cerca de 3.000 homens e acontece uma derrota vexatória. Israel foge da presença de seus inimigos. O povo de Ai coloca Israel para correr, mata 30 e poucos de Israel ainda. E o que muitas nações ouviram, o que Israel tinha feito com Jericó, a fama que tinha se espalhado, agora é o contrário. Agora vou falar, até a cidade de Ai, até o CRB está ganhando desse time. Nossa, aquilo que era para ser mais uma vitória, uma derrota vexatória. E Josué pergunta a Deus o porquê daquilo, que o Senhor tinha abandonado o povo, e Deus fala para Josué: tem pecado no povo, e tiraram a sorte. E foi tirando a sorte, caiu sobre a família de Acã. Quando perguntaram para Acã o que ele tinha feito, no momento da batalha de Jericó, ele surrupiou, furtou, pegou o que não era dele, o que já tinha sido dado ordem para não pegar. No meio da batalha, no meio de uma vitória, ele consegue pecar no meio de uma vitória. Ele vai lá, um soldado, uma pessoa preparada, entende-se dessa maneira, ele rouba uma capa, prata, ouro, esconde na sua tenda e ainda fica calado. Vidas foram ceifadas por causa desse erro. Enquanto que a atitude da prostituta salva vidas, a família dela foi salva, a atitude de Acã tira a vida de pessoas que não tinham nada a ver com a decisão dele. Imagina se colocar no lugar da pessoa que perdeu um ente querido por causa do pecado de outro, de alguém que foi levantado, um soldado. O que se espera de um soldado é que pelo menos obedeça a ordem, isso que se espera. E ali o povo é derrotado, passa essa vergonha de forma vexatória, e assim Josué ele resolve esse problema. O Senhor extirpa, retira, elimina Acã da promessa com toda a sua família. Enquanto Raabe salva a sua família, Acã destrói toda a sua família.
E chegamos até essa repetição novamente, que falou em Josué 8:34, que ele vai e repete novamente, bem nessa maldição, escolhas. Novamente chegamos aqui em escolhas. Eu fiz todo esse rodeio porque eu precisava encaixar no meio dessa pregação a vida de Raabe e a vida de Acã. Raabe, os dois na verdade, eles ouviram. Raabe, ela ouviu de repente no meio da cidade, de repente comentaram, de repente até mesmo durante a sua função, a sua profissão que ela exercia, de repente ouviu falar, de repente ouviu falar só uma vez, de repente não teve muita oportunidade de ouvir falar do Senhor. Não é do muito falar, não é do muito. Às vezes você está pregando, tem só uma oportunidade. Às vezes a pessoa só precisa ouvir falar que Deus é Deus em cima dos céus, embaixo da terra. De repente só precisa ouvir falar isso, dos efeitos que Deus tem feito. Raabe só teve uma oportunidade. Acã também ouviu, irmãos. Acã, ele foi preparado no deserto. Ele sabia o que tinha acontecido com os pais dele. Toda uma geração caiu no deserto porque tentaram desobedecer a Deus, porque se levantaram contra o Senhor. Então Acã sabia de consequências. Não é inocente não, irmãos, ele sabia. E novamente ele vai e comete esse sacrilégio. Então você vê que não tem indesculpáveis na presença do Senhor. E fala, não, mas eu não tive a oportunidade de ouvir. Será que realmente não teve? Essa pregação que tem chegando para você, de repente através dos muros, você passando na rua, de repente ouvindo, de repente o nosso vizinho ao ouvir, a palavra está gritando para você, o Senhor está gritando dia a dia para você, chegando até você. Mas o que iremos fazer com isso que está chegando até nós? Talvez passamos às vezes muito tempo dentro da casa do Senhor ouvindo, mas será que estamos de fato ouvindo? Porque Acã ouviu. Eu tenho certeza que Acã ouviu dos feitos do Senhor. Como é que ele chega a duvidar? Como é que uma pessoa vê uma muralha caindo, uma vitória esmagadora como essa? Ele não viu o mar vermelho se abrir, ele somente ficou sabendo, mas ele viu o Jordão se abrir. Tinha acabado de acontecer, semanas atrás, tinha acabado de acontecer antes desse fato. Então não é do muito ouvir, não é do muito falar, é o que iremos fazer com aquilo que temos ouvido. Ambos escolheram, porque ao ouvir, ao tomar conhecimento de algo, é necessário que depois eu faça uma escolha. Assim como são o primeiro, uma escolha diária. Com quem eu vou andar, aonde eu vou andar, o que decisão irei tomar. Note que Raabe, ela focou no que tinha. É o discurso dela, nós lemos. Me dá uma garantia que salvará a minha família, os meus pais, a minha mãe. Ela se preocupava tanto com família. O Dia das Mães é muito propício nós falarmos disso, Que figura maravilhosa que Deus criou, a mãe. Raabe, ela talvez já não estaria convidada para uma festa de aniversário em nossa casa. Talvez teríamos preconceito com ela. Mas Raabe, ela consta na genealogia de Cristo. Uma mulher, Mateus escrevendo para o povo judeu, um povo que dentro desse povo existiam homens que consideravam se a mulher tinha alma. Eles olhavam para a mulher e falavam, será que eu vou pregar para a mulher? Alguns no meio daquela comunidade entendiam dessa maneira. Muitas vezes acusam a Bíblia de ser machista, muitas das vezes, mas você vê que o povo daquela época era. Mas a Bíblia, há tantos e tantos mil anos atrás, ela não se preocupa com isso. Dentro da genealogia de Jesus, vai colocar Tamar, a nora de Judá, que foi mais honrosa, foi mais honrada do que Judá. Enquanto Judá não queria dar os filhos para poder seguir
irmão tinha que prosseguir a posteridade, até o irmão mesmo também não fez o que era correto aos olhos do Senhor. O marido já tinha morrido porque não tinha feito o correto aos olhos do Senhor. E Tamar, ela consegue ser mais honrada do que Judá. E ali ela consegue dar prosseguimento. É contada, é citada na genealogia em Mateus. Temos depois a Raabe, que se casa com Salom, que tem um filho deles, que depois que Raabe ela é tirada, resgatada por Israel, ela convive, ela mora no meio de Israel e ela se casa com alguém de Judá, Salom, que aí tem o filho chamado Boaz. Nós lembramos aqui, Boaz se casou com Ruth, com Abita, e ali vem Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, por aí vai. Essas mulheres foram citadas na Bíblia, na genealogia de Cristo, o que é algo maravilhoso, né? Uma mulher que talvez com a conduta dela nós olharemos meio torto para ela, e ela é colocada no mesmo pé de igualdade dos homens a quem eles veneravam, aquela sociedade venerava. Porque quando se falava de Davi, quando se falava de Salomão, eles eram quase que venerados. A gente vê um pouco a necessidade, né, de Hebreus. Hebreus vai falar, olha, Cristo é superior a tudo isso aí. É algo maravilhoso. Então, você vê que Raabe, ela tomou a decisão, voltando para o nosso texto, ela tomou a decisão pelo que ela tinha. O que ela tinha? Família. E por isso ela toma a decisão. Temos que valorizar o que temos. Precisamos ficar um pouco melhor, né, gramaticalmente. Precisamos valorizar o que temos. Precisamos olhar e ser gratos ao Senhor por tudo que temos. Pedir para o Senhor guardar o que temos. Acã, ele fez e tomou a decisão dele porque ele desejou o que não era dele. História parecida com uma outra na Bíblia, não é, irmãos? Será que a gente já não viu algo parecido com isso? Não foi assim que Deus falou. De fato, você não vai morrer sem comer desse fruto. Sabe como é que Deus sempre, como Satanás sempre age? Lança o desejo, você ouve, deseja, daqui a pouco está pecando. Precisamos consagrar nossos ouvidos, precisamos selecionar o que temos ouvido, no que temos nos dedicado. Isso vai influenciar a nossa escolha. Não vai ser determinante, vai influenciar. Porque se fosse determinante, Daniel, Sadraque, Abednego, Mesaque, eles tinham pecado. Estavam no meio de uma sociedade corrompida, mas não pecaram. Eles escolheram, eles ouviram por muitas vezes coisas que não condiziam com a vontade do Senhor, mas não pecaram, se manteram íntegros. Mantiveram íntegros. Então, precisamos escolher. Ambos escolheram. E ambos colheram as consequências. Nossas escolhas têm consequências. Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, sim. Ele irá te perdoar. Mas a consequência muitas das vezes fica. Uma pessoa que comete um crime, que comete um delito, ele pede perdão ao Senhor, mas a cadeia está lá, irmãos. Ele precisa pagar com a sociedade. Às vezes um relacionamento fora do casamento, e pede-se perdão, se arrepende, às vezes com uma gravidez, tem uma criança, tem uma vida ali, não pode simplesmente dar as costas e abandonar. Consequências. Os atos têm consequências. Precisamos ser mais responsáveis quanto a isso. E não, mas o Senhor me colocou esse desejo no coração, sem irmos lutar contra isso todos os dias da nossa vida. A carne, ela precisa ser mortificada todos os dias. A vontade, o desejo, ele não vai embora. E precisamos tomar a decisão de não pecar. Precisamos escolher devido àquilo que nós ouvimos, porque isso terá consequências. Raabe recebeu até o que não pediu. A gente falou aqui, né? Ela só pediu para poupar os dela. Dela veio Jesus Cristo. Então você recebe até mais. Falando isso hoje aqui na semana passada sobre Salomão.
que ele pede sabedoria, mas aí recebe até mais. Acã foi execrado, eliminado da promessa, da existência. Obediência tem a ver com caráter. Raabe não tinha o melhor ambiente, não tinha a melhor instrução, mas fez o que era certo ao Senhor. Acã estava no meio do povo, vendo os prodígios do Senhor. A gente tem mania às vezes de falar, né? No tempo de Jesus, se eu andasse com Jesus Cristo, eu não iria fazer isso. Eu ia aproveitar, né? A gente tem essa mania às vezes de falar isso, né? Falar, estou pertinho aqui vendo os milagres. Temos que obedecer ao Senhor até mesmo quando não estamos perto dele. Vou melhorar o que eu disse, porque se Deus é onipresente, como não estar perto do Senhor? Temos que obedecer ao Senhor até mesmo quando não estamos no convívio com a igreja. Quem temos sido no nosso local de trabalho? Quem temos sido quando nem o nosso cônjuge está conosco? Quando somente estamos com os nossos pensamentos? O que temos sido? O que temos pensado a respeito das promessas do Senhor? Mateus 7:24, pode projetar para mim, Senhor? Mateus 7:24 vai mostrar uma parábola. Muito conhecida nossa. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa parábola, ela fala de dois homens. Um constrói sobre a areia, o outro sobre a rocha. E diz que vem a chuva e o mar e dá contra essa casa, e a construída sobre a areia, ela não resiste. Ela se desmorona. Enquanto que a alicerçada na rocha, ela permanece. No que temos alicerçado a nossa casa, o nosso sonho, a nossa vida, nosso casamento, nossos planos, projetos, onde temos alicerçado? O que temos feito, que decisão temos tomado com o que temos ouvido? Sem pensar em rótulos, sem pensar em coisas aparentes, que possamos receber a palavra do Senhor e escolher da melhor forma o que fazer. Temos o necessário para escolher. Acredito muito que a palavra do Senhor, ela liberta. É a palavra que mais modifica vidas. Nós vemos às vezes pessoas dentro de cárceres, homicidas, pessoas de índole ruim. Vemos isso acontecendo. E que quando escuta a palavra de Deus, a pessoa muda. Que a nossa casa, a nossa vida, tenha a rocha como alicerce. Que possamos aguentar o dia da chuva. Assim como nessa parábola, a chuva virá. Seja quem construiu na rocha, seja quem construiu na areia. Não estamos aqui para falar que Raabe nunca mais teve problema nenhum. Não é assim que funciona no Evangelho. Problemas, situações vão acontecer. E a diferença, eu enxergo que no dia mau, temos a quem pedir socorro, temos a quem recorrer. Ai daquele que no dia mau, no dia da calamidade, que chega, que acontece, que vem, que triste é não ter com quem falar, não ter com quem se abrir, pedir ajuda. Que o Senhor possa estar todos os dias conosco, seja em Jericó, seja em Ai, seja nas batalhas que precisamos ver um milagre acontecendo, ver algo sobrenatural, decisões difíceis, coisas intransponíveis, mas também seja no dia a dia, com coisas mais fáceis, com coisas corriqueiras. Que o Senhor nessa noite, Ele possa estar se sentindo à vontade em nossas vidas e em nossos planos. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus, querido Pai, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso,
Pai querido, que possamos estar, Senhor, se fazendo valer, Pai, da Tua palavra, do que é pregado, Pai, do que chega até o nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos conduza no dia a dia, como proceder, como agir, como fazer escolhas, Pai. Que possamos estar fazendo escolhas de acordo com a Tua vontade, Pai. Que possamos estar lidando com as consequências dessas escolhas, Pai, com a Tua ajuda, Pai. Que a Tua mão, Pai, venha estar sobre nós para nos conduzindo e nos sustentando, Pai. Senhor, te entregamos nossos planos, nossas vontades, nossos pensamentos, Pai, em Tuas mãos, e te pedimos que venha a nos dar sabedoria como proceder no dia a dia, Pai. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Daqui a pouquinho as crianças vão entrar aqui. Eles têm uma participação especial. A tia Priscila e a ministra Lucilene também vai fazer uma participação. Quem está curioso dessa bolsa aqui, eu já vou matar a curiosidade, tá? Essas aqui são as blusas, eu vou entregar, tá, irmã Lucilene? No finalzinho do culto, a irmã me procura, tá? E tem mais algumas, mas os irmãos não estão presentes, então durante a semana a gente faz a entrega. Vamos louvar? Ou vamos adorar a Deus? Enquanto isso, talvez eu vou pedir à irmã, a ministra ou a irmã Lucilene para avisar a tia Priscila que o culto está encerrando, que eles têm uma participação aqui, tá? Não, o finalista de jogo vai lá para avisar, para saber que eles vão fazer uma apresentação aqui, e juntamente com a participação da ministra Lucilene também. Nós vamos cantar um corinho conhecidíssimo também, da minha época de adolescência ainda. Vamos adorar a Deus. É o que temos feito nessa igreja aqui. É o que temos feito aqui, quando entramos aqui. Aliás, antes de entrar aqui na nossa casa, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, uma vida de busca ao Senhor. Então vamos cantar essa canção, vamos adorar a Deus. Talvez o Samuel vai dar uma ajuda na posição lá para aparecer lá. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus e em seguida a irmã Priscila está com a palavra.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigada, mãe. Tu fizeste com que meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem minha vida. Formaste meu corpo de ossos e nervos, e o cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Sabe, mãe, ainda esteve em sua. Hoje eu peguei você, ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filho, que um dia ele deu para agradecer a olhar seu coração. E hoje é assim. Eu disse, sabe, mãe, ainda estava em sua barriga. E já sentia amor. Até a sua música, que eu mais gostava era as batidas do meu coração, embalando seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, você é a maior bênção que alguém já pode ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou seu bebê. Obrigada, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigada, mãe, para me fazer feliz. Você até virou menina. Fala comigo dentro dos meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da minha vida foi você. Feliz Dia das Mães! Feliz irmãos, amém. Boa noite. Feliz dia das mães para nós, mais que da nossa igreja. Deus abençoe. Ministra Lucimere, uma palavrinha. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muitas pulmões para verem aqui à frente. Nós estaremos entregando uma lembrancinha. Que a irmã Bíblia com todo carinho montou para nós. A piscina que a filha oficial vai entregar. Nós vamos orar então por nós, mamães, para que Deus esteja nos conduzindo na criação dos nossos filhos e aqueles que já são os filhos mais velhinhos, né? E a gente continue na apoio, né? Porque precisamos. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nos dá de estar vindo para casa e ouvir, ó Deus, que temos escolhas. Isso é muito bom, Senhor. Nós sabemos que somos livres para escolher o que ensina. Deus, muito obrigado, porque essa liberdade foi nos dada ali naquela cruz, através do sacrifício de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia Jesus entrou na história da humanidade através de uma mulher, uma mãe, Maria. Muito obrigado, Deus, porque ela se colocou diante do Senhor e escolheu te obedecer. Nós glorificamos o teu nome, Deus, pela nossa irmã Maria. E nesta hora agradecemos a Ti por sermos mães, por sermos companheiras, ajudadoras, por sermos aquelas que dão apoio, até mesmo aqueles que não são nossos filhos,
Que uma pena, mas acabou, né? O culto acabou, então nós vamos voltar para casa. E quem puder, 6h30 da manhã aqui na igreja na terça. Quem não puder, na quinta-feira, às 7h30 da noite, teremos a vitória e depois no domingo, amém? Semana abençoada para todos vocês, tá? Em nome de Jesus.